Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa quarta-feira. E nós vamos começar falando sobre o desmatamento na Amazônia. A Justiça recolocou em vigor a moratória da soja, que é um pacto considerado central no combate ao desmatamento da Amazônia. A decisão reverte a suspensão feita pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e foi celebrada por ambientalistas preocupados com os impactos na floresta. A Justiça Federal restabeleceu a vigência de um pacto entre grandes empresas para não comercializar a soja cultivada em áreas desmatadas da Amazônia. Uma juíza decidiu anular temporariamente a decisão do regulador brasileiro da concorrência, que suspendeu o acordo na semana passada, o que gerou protestos de ONGs. Vigente desde 2006 e assinada por representantes da indústria da soja, sob pressão principalmente do mercado europeu preocupado com a Amazônia, a chamada moratória da soja é considerada um mecanismo eficaz na luta contra o desmatamento na maior floresta tropical do planeta. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, conhecido como CAD, tinha suspendido o pacto ao considerar que era anticompetitivo e prejudicava a exportação da oleaginosa, após um pedido da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Muitos parlamentares representam um poderoso lobby do agronegócio, um dos motores de crescimento do país, o maior exportador de soja do mundo. Segundo a estatal Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil vendeu 96,8 milhões de toneladas de soja entre janeiro e novembro de 2024. De acordo com a decisão, a resolução do CAD é desproporcional e prematura e não considerou critérios técnicos nem jurídicos, tampouco avaliações de órgãos públicos como o Ministério do Meio Ambiente. O Greenpeace Brasil celebrou a decisão e afirmou que essa suspensão trazia riscos de incentivar novos desmatamentos, bem como sinalizações negativas para acordos no mesmo sentido. E olha só, a indústria farmacêutica do Brasil fechou o primeiro semestre deste ano com um faturamento maior que o do mesmo período de 2024. No total, foram quase 6 bilhões de medicamentos vencidos. Além do crescimento no volume de unidades comercializadas, o setor também foi ajudado pelos reajustes dos preços dos medicamentos, que subiram até 5% no início do ano. Dos quase 6 bilhões de remédios comercializados, 4 bilhões e meio foram feitos no Brasil. Isso fez com que em valores fossem movimentados 138 bilhões de reais, um aumento na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Nas vendas por segmentos entre janeiro e junho, os genéricos lideraram, enquanto os medicamentos de referência venderam quase 10 vezes menos. O setor registrou um crescimento de 180% de unidades comercializadas no país nos últimos 25 anos. Com uma legislação regulatória mais amadurecida, as empresas locais foram beneficiadas com o avanço tecnológico e o aumento na procura dos brasileiros por remédios, que hoje conta com diversificação de portfólio para terapias e demandas diversas. Em 2000, quando a lei dos genéricos completou um ano em vigência, os laboratórios contavam com menos de 5 mil remédios registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje já são mais de 17 mil produtos. A participação de mercado também variou consideravelmente. Há 25 anos, as vendas do mercado farmacêutico eram divididas ao meio entre empresas nacionais e multinacionais. Atualmente, com a dominância dos laboratórios brasileiros, as estrangeiras ocupam 20% do setor, vendendo principalmente medicamentos de referência. E a previsão é de que até 2030 essa participação seja reduzida a 10%. Uma pequena correção, foram 6 bilhões de medicamentos vendidos e não vencidos, como eu disse anteriormente. E continuando o nosso giro de notícias, a Sabesp começou a diminuir a pressão da água em toda a região metropolitana de São Paulo. O objetivo, de acordo com a companhia, é de reduzir o volume retirado dos reservatórios, que estão com nível baixo, e evitar uma crise hídrica. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, passará a reduzir a pressão da água durante a madrugada na região metropolitana do estado pelo período de 8 horas. O governo de São Paulo falou que a medida é necessária para conter a escassez hídrica que atingiram seu menor nível desde a crise de 2014 e 2015, quando os reservatórios não atingiram 10% de sua capacidade. Atualmente, os níveis dos reservatórios atingiram 38,2% de sua capacidade. No comparativo do mesmo período do ano passado, os níveis estavam em quase 57%. A situação atual ainda é considerada em estado
de atenção, mas caso esse percentual caia para índices de 30% a 20%, já passará a ser considerada crítica. O último estado é o de emergência, que é acionado quando os reservatórios ficam abaixo de 20%. Um dos motivos para os níveis ficarem tão abaixo nos últimos anos é a sequência de anos com chuvas abaixo da média. Ainda não há um prazo para terminar a diminuição da pressão, mas a expectativa é que seja quando as chuvas chegarem e os níveis das represas voltarem a subir, o que pode acontecer a partir do fim de setembro com o início da primavera. Após a crise hídrica de 2014 e 2015, a companhia realizou obras para interligar as represas da região metropolitana caso seja necessário. Outros mananciais poderão auxiliar nos níveis dos reservatórios da região. A Sabesp afirmou que quem possui caixa d'água na residência não deve sentir a diminuição da pressão. No entanto, os moradores das regiões mais elevadas, onde já é difícil o abastecimento, devem enfrentar falta de água. Além disso, a companhia está preparando uma ação para conscientizar os moradores quanto ao consumo de água e para avisar os clientes dos horários da diminuição da pressão. A Sabesp informou que a divulgação será feita pelos diversos canais e ferramentas de comunicação da empresa, com foco em e-mails e mensagens. E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 15 horas eu volto com mais notícias ao vivo. Até lá!